vou dizer outra coisa, Tainá. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República. Por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Eu acho que é mais uma ação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Gente, para começar, é um absurdo o que ele está falando, né? A gente está falando aí de uma investigação, uma apuração da Polícia Federal, né, que desarticulou uma tentativa de não só assassinar, como extorquir o ex-ministro, ex-juiz, ex-ministro, agora senador Sérgio Moro, mas não só ele, outras pessoas também. Ou seja, era algo que impactava várias pessoas. Como você está falando aí que é uma armação do Moro, né? E ele está colocando em xeque a veracidade, a seriedade, o trabalho da Polícia Federal, um órgão de Estado, um órgão sério, que trabalha não para um governo, ou pelo menos não deveria trabalhar para o governo, mas sim para o país. E uma coisa que é interessante, que vocês vão ver nesse vídeo, é que você vê quando ele fala isso a primeira vez, as pessoas estão com assim, engraçadinho e tal. Mas ele insiste, ele reforça na fala absurda dele. E começa, as pessoas que estão no entorno dele, atrás dele, começam a ficar meio sem graça. Porque o negócio é tão absurdo, ainda mais ouvindo isso de um presidente da República, né? Apesar da gente saber que ele não deveria estar lá, mas ele é o presidente da República, é esse que está em exercício, e a gente ouve isso de forma jocosa, num grande evento, falando de qualquer pessoa que fosse, mas mais ainda falando isso de uma pessoa que era ministro e hoje é um senador da República. Para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Bom, gente, você vê, ele reforça isso. Fala, eu não vou atacar ninguém, mas ataca. Ataca mais uma vez. É muito importante que esse caso ele seja elucidado e fique claro não só quem estava por trás do eventual ataque ao ministro, juiz, senador Sérgio Moro, mas também quem era aquele que tinha encomendado o crime. Porque a gente tem que lembrar que teve uma fala recente, né, do Lula que fala, eu queria, na época em que eu estava preso, eu queria Sérgio Moro. Entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. O tempo passou, até porque uma coisa dessa não acontece de uma hora para outra. E calhou de ser justamente agora que algo contra o senador Sérgio Moro ia acontecer e foi desmantelado pela Polícia Federal. E a gente tem um contrassenso, uma dúvida, né, uma questão muito complicada, quando ele fala, quando o ministro dele, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fala, olha, a nossa Polícia Federal, a polícia do governo Lula, protegeu o Sérgio Moro. E agora o presidente Lula coloca em descrédito o trabalho da Polícia Federal. A gente sabe que no Brasil, a Polícia Federal não deveria trabalhar para o presidente da República, mas também ela é indicada, a direção geral é indicada pelo presidente da República. Então, por mais que seja um órgão de Estado, o presidente da República, ele é o chefe de governo e chefe de Estado. Então, é muito difícil desassociar as duas coisas. Mas o presidente, que deveria ser aquele que comanda, né, os órgãos de segurança, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, é o mesmo que coloca em questão a seriedade do trabalho. Então tem muita coisa errada nessa fala dele. É um absurdo, é uma vergonha que um presidente da República fale uma coisa dessa. Em qualquer outro país sério, a gente já viu
várias vezes isso acontecendo em vários países sérios, que primeiro-ministro, presidente, várias pessoas com cargos importantes pediram renúncia por falas muito menos sérias do que essa, muito menos absurdas do que essa. Mas no Brasil, né, a gente vê um ex-presidente que foi preso voltando à cena do crime. Então não é de se esperar algo diferente dele. O que se faz ser ainda mais absurdo é quando a gente vê que ele coloca em questão, ele coloca lenha, coloca fogo na fogueira, justamente atrapalhando até o trabalho dos ministros dele. E mais ainda, ele que falou na campanha, nada de revanchismo, nada de coisa, a gente não vai aqui para atacar, a gente vai trabalhar pelo povo brasileiro, a gente vê justamente o contrário na atuação política dele. É um absurdo o que está acontecendo, é algo muito grave que tem que ser apurado, que tem que ser investigado, não só pela fala absurda dele, mas pela ligação da fala anterior dele, na época que ele estava preso, e que ele voltou a lembrar disso agora recentemente, com esse eventual ataque ao ex-juiz, agora senador Sérgio Moro. Então é muito grave, muito sério, qualquer que fosse a pessoa que falasse isso, mas mais ainda, isso vindo do presidente da República. E vou dizer outra coisa, Tainá. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República. Por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família.